Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. O texto hoje é Mateus 25, a partir do versículo 14. Diz assim, ó. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, né? Aqui, meu irmão, nós vamos entrar aqui na parábola conhecida como a parábola dos talentos, que o, o Mateus 24 falou que nós temos que estar preparados, que ninguém sabe o dia nem a hora, só temos que nos preparar para a vinda e o encontro com o Senhor, com o nosso Senhor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui ele retoma, aí primeiro ele fala aí aqui o Mateus 25 se inicia com a parábola das 10 virgens, 5 era louco e 5 era prudente. E aí acaba a parábola das 10 virgens. E aqui nós inicia a parábola agora dos talentos. Quando ele fala assim, porque isto é também, tá vendo? É o reino do céu. O reino do céu é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Isso aqui, meu irmão, essa parábola aqui vai tratar da prestação de conta dos servos com o seu Senhor. É no caso nós com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos prestar conta com Ele. Porque Ele, a Bíblia diz que nele nos movemos, vivemos e agimos. Então tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus. E aí, o que vai se seguir, nós vamos falar amanhã mais sobre isso, é que eu, meus bens, o meu intelecto, tudo, meu irmão, tudo que eu tenho, que você tem, não é nosso, é de Deus, né? E aqui eu vou ler um texto aqui do livro de Esté que vai falar bem sobre isso, ó. Esté capítulo 4 diz assim, ó. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esté. Não imagines. Aí a resposta de Mardoqueu a Esté. Porque Esté, aqui Esté estava assim, ó. Mardoqueu falou, Esté, entra perante o rei, intercede pelo povo judeu, que tem um decreto aí que é para matar todos os judeus. Então, como tu hoje é esposa do rei, te escolheu como esposa, e Esté era, antes de ser rainha, antes de ser esposa do rei, ela era sobrinha desse Mardoqueu aqui, sobrinha dele. Aí veja bem a história. É para falar daquilo que nós estávamos falando agora, que todos têm um talento dados por Deus. E vamos lá. Aí aqui aí a Esté mandou dizer para Mardoqueu, ó meu rei, não dá para entrar lá na presença do rei não. Porque toda pessoa que entra na presença do rei sem avisar, é necessário que o rei estenda o seu cetro de ouro em direção à pessoa. Se a pessoa entrar na presença do rei sem avisar, e o rei não estender esse cetro de ouro sobre a pessoa, então é morte na hora. O rei manda matar a pessoa na hora. E ela falando, meu tio, e já faz tempo que o rei não me chama para a presença dele. Como é que eu posso entrar lá sem ser chamada? E aí ela manda dizer isso para Mardoqueu, e Mardoqueu responde ela de volta, ó. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esté. A resposta: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os outros judeus. Mardoqueu está dizendo, olha minha sobrinha, não pensa que só porque tu tá aí, que tu é rainha, é esposa do rei, que tu vai escapar. Não fica pensando nisso não. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Tá entendendo? Aí, com isso, Mardoqueu fez a Esté mudar de ideia. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai ajunta a todos os judeus que
que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Entendeu, meu irmão? Aqui é o seguinte. Aqui a Esther acatou o conselho do tio dela. Mesmo ela sendo rainha, ela foi humilde e acatou o conselho do tio dela, dizendo: Esther, pensa comigo, Esther. O Mardoqueu tinha muita confiança em Deus. Ele disse: Esther, se não for através de você, minha sobrinha, que vai vir livramento para os judeus, vai vir livramento através de outra pessoa. Mas quem sabe se Deus não te colocou aí, tu bonitinha, que a Bíblia diz que Esther era bonita, por isso que o rei escolheu ela como esposa, porque ela era bela. A Bíblia diz que ela era bela. E o Mardoqueu disse: olha, não é à toa, Esther, que você nasceu assim bela, viu? E atraente. Quem sabe se não foi Deus que te colocou aí para esse tempo, para essa hora. Aqui no 14 ele disse, ó: porque se de todo te calares, neste momento difícil, né? Que era para entrar na presença do rei e interceder pelos judeus. Porque se de todo te calares neste tempo difícil, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Perecerei por quê? Porque Deus colocou ela ali, com os dons e os talentos dela, intelectual, aparência, beleza, tudo dela. Tudo que nós temos é Deus que nos deu. O nosso intelecto, o nosso físico, a nossa força, né? Tudo é Deus que nos deu. E com isso, nós temos que servir a Deus, os nossos dons e talentos, que esse é o fim da existência do homem, viver para a glória de Deus. Então, meu irmão, a parábola dos talentos vai tratar sobre isso. Que Deus deu um talento, para um deu 5 talentos, para outro deu 2 e para outro deu 1, e no final veio para prestação de conta. E assim vai ser com cada um de nós. Nós temos o nosso talento, seja recurso intelecto, recurso financeiro, tudo, meu irmão, que está com nós não é nosso, é de Deus. Nós temos que prestar conta. Amém? Nós temos que prestar conta. E aqui a rainha Esther foi uma prova disso. O tio dela, Mardoqueu, ensinou: minha filha, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ele está dizendo assim para ela: Esther, não é à toa que você foi escolhida, minha filha. Não é à toa que o rei te escolheu para casar. Não é à toa que você nasceu bonita, bela. Entendeu? E o rei te escolheu. Quem sabe se não foi para esse tempo que o rei, que o Deus te escolheu, fez o rei te escolher para tu interceder pelos judeus, pelo povo do rei. E aí Esther caiu na real e falou: tá bom, meu tio, tem razão. Eu vou entrar na presença do rei. E se perecer, pereci. Se eu morrer, morri, né? Porque era assim, irmão. O rei era até para o rei se proteger. Quem entrasse dentro da sala do rei, sem avisar, né? Se o rei não estendesse aquele cetro de ouro dele, aquela pessoa era morta. Até para proteger o rei, livrar de pessoas tentar matar o rei para tomar o trono, tomar o rei, entendeu? Por isso que tinha essa lei. Toda pessoa que entrar ou tinha que ser chamada, e se entrasse sem avisar, só escapava se o rei estendesse o cetro de ouro. Se o rei não estendesse, a pessoa era morta na hora. E aí Esther foi: não, se perecer, pereci. E ela foi lá, e é isso, meu irmão. Viveu para a glória de Deus. E assim tem que ser cada um de nós. Nós temos dons e talentos, e depois nós vamos falar mais sobre os talentos. E nós temos que usar para a glória de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Até porque um dia iremos prestar conta sobre os nossos dons e talentos, como veremos aqui nos dias seguintes. Fica com Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus.